Salve, minha gente, bom dia! Como é que vocês estão nesse domingão de finados, Dia de los Muertos? Eu hoje quis fazer uma reflexão sobre esse dia baseada em Chico Xavier, porque em Chico Xavier os mortos falam para que os vivos voltem a viver. Chico Xavier foi um sinal histórico, uma personalidade histórica real que demonstrou como a mediunidade reencanta o nosso mundo com a verdadeira magia, com a verdadeira magna sabedoria. E simbolicamente, no dia de hoje, 2 de novembro, Dia de los Muertos, Dia de Finados, nós começamos a campanha de pré-lançamento do nosso novo livro, Café do Chico Não Costuma Falhar. 365 pensamentos de Chico Xavier para inspirar você. Nessa aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa nova publicação e também sobre a origem de finados. Que celebração é essa? Por que honrar a nossa ancestralidade? Os espíritos que vieram para esse planeta antes de nós é tão importante. Então, seja bem-vindo aí a essa reflexão sobre o Dia dos Mortos. A finitude da vida, ela sempre foi um marco no pensamento e nas dinâmicas da psique humana. A nossa mente sempre se preocupou com o fim, porque a gente sempre esteve diante de um aparente fim da vida orgânica, desde tempos primitivos. De alguma forma, em algum momento, aquela pessoa, aquele ser que a gente amava estava ali naquele corpo, e no momento seguinte, aquele corpo jazia inerte, frio, sem vida, sem esperança, e algo dentro de nós que continuava a procurar aquela pessoa que nós amamos sabia que naquele envoltório físico já não seria possível encontrá-la. De alguma forma, apesar de termos investido anos das nossas vidas no relacionamento com aquele ser dentro daquele corpo, a separação, o momento da separação, acendia em nós, dentro de nós, uma certa certeza de que ali já não estava aquele que nós amamos. Eu me lembro que a minha família passou muito tempo sem ter nenhum tipo de falecimento, tal. Nós, como crianças, adolescentes, nunca tínhamos experienciado a morte, a finitude, o fim aparente, né? E foi quando se deu o falecimento do meu avô. E nós chegamos na casa, foi durante a noite, um ataque do coração fulminante. E apesar de todo o amor, de todo o relacionamento, de toda a amizade que eu tinha com meu avô, era um choque ver que aquele corpo já não o continha. Aquele corpo já não o continha, sua alegria, suas piadas, a sua criatividade, o seu jeito doce, aquele corpo já não o continha. E isso dispara na cabeça, eu tinha na época 14 para 15 anos, se eu não me engano, assim, era molecão, mas eu olhava e falava assim, onde está a pessoa que eu amei tanto tempo? Porque este corpo com o qual eu estou familiarizado já não o contém, já não está mais ali. Eu penso que a partir daí começa um certo desejo
mas também uma certa consciência dentro de nós de que esse laço, esse relacionamento não termina com a morte do corpo orgânico. Há uma continuidade, há um afterlife, um depois da morte. Life after life, né? Não after death, mas não depois da morte, vida depois da vida. Há uma continuação, há uma mudança de status. E qualquer um que tenha tido essa experiência, por mais dolorosa que seja, fica no seu interior com as imagens daquele relacionamento, com as formas mentais daquele relacionamento, com os sentimentos, com os aprendizados daquele relacionamento. E não é à toa que desde todos os tempos na humanidade houve um certo culto aos ancestrais, houve um certo culto aos espíritos que vieram e viveram antes de nós nesse planeta e que de alguma forma se foram, mas abriram caminho para que nós estivéssemos aqui. Veja, nos povos celtas, por exemplo, havia a celebração do Samhain. O que era o Samhain? Era o fim do outono, fim da colheita de outono, início de inverno. Nesse momento, as pessoas entendiam de que o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tornava mais sutil, mais permeável, mais delicado. Era uma sintonia do povo celta com as estações da natureza, porque o inverno rigoroso estava chegando e eles iam ter que se abrigar. A vida da primavera, a vida do verão, ela já não existiria mais. No outono colheram, armazenaram o suficiente e o inverno viria. Sem a atividade exterior, o que provocava esse povo era o convite à atividade interior, um mergulho em si mesmo. E cada mergulho em si mesmo não deixa de ser uma espécie de morte. Por isso que o inverno está sempre tão associado com a caverna profunda. Não é? Quando nós estamos em sintonia com a natureza, nós temos esse período que nos convida a um mergulho. Por isso o véu entre os mundos fica mais sutil. No mundo grego, por exemplo, você tinha o festival de Antestérias, dos antepassados, o festival do vinho novo, onde a gente honra todos aqueles que vieram antes de nós. Quando a cultura grega é incorporada pelos romanos, aí o culto a essas entidades se torna ainda mais profundo e participativo no dia a dia das pessoas. Para os romanos, a casa, domus, era uma espécie de santuário. No centro de cada casa havia um altar, o lararium, onde se cultuava 3 tipos de entidades: Lares, Penates e Manes. Lares eram os espíritos protetores do lar e da terra, até porque cada lar, via de regra, tinha ali um pedacinho de terra, tinha ali alguma coisa de cultivo. Penates eram os guardiões da dispensa e da prosperidade. Então, se Lares protege o lar e a terra onde eu planto, Penates vai proteger a dispensa, ou seja, aquele pedaço, aquele quantidade ali de recursos que eu guardo para passar o inverno. Veja, a Penates patrocina ali dispensa e prosperidade, é a economia, você percebe? A gestão daquela casa, daquele lar, da saúde, do equilíbrio entre as trocas. Diga-se de passagem, né, querido? Hoje em dia tá faltando um culto de Penates assim nas casas brasileiras, né? E Manes eram os espíritos, as almas dos antepassados, dos membros daquela família que vieram antes deles. O larário, ele era decorado com pequenas estátuas de pedra, de bronze, de terracota, representando cada uma dessas entidades. Quando a gente assiste aquele filme Gladiador, por exemplo, você vê que mesmo os guerreiros mais broncos ali carregavam as suas estatuinhas consigo quando se viam itinerantes, porque havia um culto, um respeito. O pater familias, ou seja, o chefe da família,
era quem velava, quem conduzia ali oferendas diárias nesse altar dentro de casa, se lembrando sempre de onde veio. Esse culto diário aos espíritos dos antepassados era como se o pai de família, como se aquela família dissesse assim: olha, eu sei de onde eu vim, eu honro vocês como a minha origem, e porque eu sei o preço que vocês pagaram para que eu estivesse aqui, eu vivo essa vida plenamente. Eu sei o quanto custou para vocês que eu estivesse aqui. Eu sei o quanto vocês investiram, o quanto vocês lutaram, o quanto vocês se dedicaram para que eu estivesse aqui, materializado, pisando o chão dessa terra. Por isso eu honro vocês e vivo essa vida plenamente. É interessante porque Roma tinha mesmo ali perto de maio um festival chamado Parentalia. Olha que nome mais maravilhoso, Parentalia. Era um dia de celebrar os mortos. Pessoas visitavam os túmulos, levavam flores, honravam esses espíritos, né? Honravam, se lembravam, faziam preces desses espíritos. Era um tempo para uma recordação do vínculo de amor daqueles que nos trouxeram até essa terra. Não medo, não era fantasma, percebe? Eles levavam isso tão a sério que o último dia desse festival, a Feralia, era especialmente dedicado aos mortos esquecidos. Quer dizer, porque se nós estamos numa sociedade hoje, se nós temos a nossa família, se nós temos o nosso trabalho, se nós temos tudo que você tem hoje na tua vida, é fruto do que esses antepassados criaram, propiciaram, prepararam, né? E mesmo no contexto social, no contexto do tecido social, esses antepassados, mesmo os esquecidos, fizeram parte de um grande sistema, de uma grande rede de causalidades, cujo efeito é você hoje. E talvez você esteja assim, dizendo: pois é, né, Cosati? Então olha só, tudo isso que eu tô passando hoje, essa desgraceira toda que eu tô vivendo, é porque esse pessoal aí deve ter apontado, aí tá caindo tudo nas minhas costas. Oh, really? Please. Ah, meu bem, cada um que pague sua terapia. Eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer, eles fizeram o que a consciência deles lhes permitia. Ninguém manifesta uma atitude que esteja para além da sua capacidade de consciência. Por isso que a gente fala tanto em autoconhecimento estratégico, por isso que a gente fala tanto em se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, domina-te, transforma-te. Era o oráculo de Delfos, ali uma das inscrições do oráculo de Delfos. Por quê? Porque essa é a maneira de você encaminhar futuros melhores. Mesmo que hoje você viva efeitos de causas que você não se recorda, ou de uma rede de causalidades da qual você não se retorna, é a qualidade das suas atitudes diante desses efeitos que vai transformá-lo, esses efeitos, em causas de efeitos melhores. Portanto, o processo de autoconhecimento, de autoiluminação, de expansão de consciência, ele vai garantir que a gente tenha uma capacidade de resposta em forma de atitudes diante da vida que sejam melhores. E isso necessariamente não invalida o que os nossos antepassados fizeram, porque eles fizeram aquilo que a sua consciência dava conta naquele momento, e agora nos cabe, a cada um de nós, fazer escolhas melhores com mais consciência para que a geração futura enfrente, por sua vez, outros desafios. Você percebe? Outro dia eu vi uma história um artigo tão interessante que dizia assim: nossos bisavós lutaram para que os nossos avós sobrevivessem. Lembra lá a geração da guerra? Geração de êxodos rurais, geração de imigrações. Nossos bisavós lutaram para que os nossos avós sobrevivessem. Nossos avós lutaram para que os nossos pais estudassem. Eu lembro da minha avó que dizia assim: estuda, não seja burro como eu, filho. Quem estuda vai para frente na vida. Por quê? Porque era o povo que tinha visto o pai na correria, sai daqui, trabalha ali, era roça, era trabalho duro, trabalho árduo.
mas percebia que quem estudava, quem era letrado, quem era doutor, tinha uma condição melhor de vida. Então os nossos avós lutaram para que os nossos pais estudassem. Nossos pais estudaram, conseguiram conhecimento técnico, foram para o mercado, mas trabalharam numa sociedade de disciplina, numa sociedade industrial. Anos e anos, décadas e décadas da sua vida numa mesma empresa, com a mesma rotina. Se cansaram, qualquer coisinha a mais, precisavam fazer uma baita de uma hora extra. Nossos pais lutaram para que nós fôssemos independentes, para que nós não dependêssemos de ninguém, para que nós fôssemos para o mundo com mais coragem. E talvez a nossa geração, minha geração, por exemplo, esteja agora lutando para que os filhos façam o que faz sentido. Porque nós sobrevivemos, nós estudamos, nós fomos independentes, mas ao nos tornar independentes, percebemos que de alguma forma somos ainda mais dependentes do trabalho, estamos mais cansados, estamos mais envolvidos. Ao nos libertar daquela rotina, né, do esquema industrial, de picar cartão, do chefe que você obedece, da hora extra que você faz, nós nos tornamos empreendedores. E aí nos deparamos com o pior chefe de todos, que somos nós mesmos. Exigimos cada vez mais de nós independência. E ao exigir cada vez mais de nós independência, nós acabamos muitas vezes não tendo tempo para viver, porque precisamos trabalhar para bancar a nossa independência. Aí sofremos com burnout, com depressão, com ansiedade, com perda de sentido. Burnout, depressão, ansiedade, elas apontam muito para um caminho não de falta de tempo, não de excesso de tempo no trabalho, mas muito mais como ausência de sentido naquilo que faz. E talvez por isso a nossa geração esteja lutando por movimentos de educação melhor, de olhar melhor para os nossos filhos, de ter um olhar individualizado para eles, para que eles encontrem sentido. Sim, eles precisam sobreviver, eles precisam estudar, eles precisam ser independentes e ainda assim precisam fazer o que faz sentido. Veja, as gerações todas se encadeiam num grande fluxo, num grande princípio de ritmo que vai evoluindo a cada geração. Evoluindo a cada geração. É interessante porque havia um outro ritual, um outro festival também na cultura romana, que era a Lemúria. Não povo, tá? Não confunda. A Lemúria, na cultura romana, era um ritual de purificação contra os lêmures, que eram espíritos perturbados, inquietos. Então o pai de família e toda o pessoal que participava do ritual pegava feijões pretos, lançava assim por trás do ombro e dizia: com esses feijões eu redimo a mim e os meus. Era uma coisa interessante, porque de alguma forma estava dizendo assim: olha, eu honro todos os ancestrais, todos os espíritos que vieram antes de mim. Eu honro, mas eu escolho nesse momento plantar as minhas próprias sementes. Eu escolho nesse momento fazer as minhas próprias escolhas. Eu redimo os que vieram antes de mim, mas eu escolho fazer as minhas próprias escolhas. Isso é interessante porque muitos de nós ficamos presos à ideologia, aos costumes, às tradições e mesmo às crenças limitantes do nosso sistema familiar, muitas vezes, e colocamos isso como uma espécie de justificativa para a nossa evolução empacada que não sai do lugar, né? Tem um efeito meio freudiano, aí, eu sou assim porque a minha mãe, eu sou assim porque o meu pai. Toda vez que a gente fica justificando muito o nosso status atual de evolução, por que lá atrás aconteceu, por que eu tive um pai assim, por que meu sistema familiar, a gente está travado, você percebe? Tudo que a gente pode fazer é lamentar. Eu gosto mais do viés junguiano nesse sentido. Não é o porquê, é o para quê. Para que esse sistema gerou tudo isso em mim? Quem eu sou hoje? Quais são as potências que existem dentro de mim? O porquê, ele estabelece uma espécie de ponto final. Então você é assim? Chata,
pentelha, insuportável, arrogante, orgulhoso, medroso, cagado, porque o teu pai naquele dia. Então, você vê, ponto final. Então, você vai continuar assim para sempre, né? É isso aí. Agora, o para quê não. Você vê, ó, eu tô hoje chato, tô azedo, sabe? Eu vi que lá atrás o meu sistema era desse jeito e desse jeito. Então, por que hoje eu tô azedo e eu sabendo disso que veio lá atrás, o que eu posso fazer? Que feijões eu posso lançar para dizer, eu redimo a mim e os que vieram antes de mim, mas agora eu escolho fazer diferente. Você percebe o para quê ele joga a gente para frente. O porquê amarra a gente lá atrás. É importante saber o porquê, mas é importante não parar no porquê somos assim. Sabe? Eu sou assim porque... Aí vem aquele desfiada toda de justificativa e a pessoa não se move para nenhum lugar, não evolui. Ou seja, aquele que não se supera, aquele que não evolui, aquele que não se compromete em avançar sempre mais, em se transformar sempre mais, ele já está morto. Ele já está morto. E talvez por isso os mortos voltem a falar, para nos lembrar a nós vivos de viver, de nos superar a cada dia, de nos transformar a cada dia, porque isso é a vida. Esse é o grande sentido da vida, que cada um de nós possa viver cada vez melhor, possa se transformar cada vez mais. Essa cultura da civilização romana era tão forte porque ela entendia que a morte não rompia os laços de relacionamento construídos dentro de uma família, dentro de uma sociedade. E deu muito trabalho, obviamente, quando o cristianismo e a igreja institucional surgiram, de alguma forma cobrir isso. E aí, claro, surge finados, surge dia de todos os santos, surge uma certa limitação. Quer dizer, a nova religião vem, baseada muito e aprendeu muito com a cultura helênica dos gregos, a gente incorpora isso, mas dá um novo viés, um novo significado. E isso é natural do ser humano, não estou aqui demonizando a igreja, não. A igreja fez isso com um viés totalmente institucional, né? Para se preservar, para se fortalecer a sua doutrina. Mas, na verdade, a todo momento, nós somos convidados a dar novos significados para as coisas. A novos significados. Quando a gente perde a habilidade de dar um novo significado a partir de uma experiência pessoal, transcendente, espiritual, com aquele objeto com o qual a gente está se relacionando, é porque a gente transformou aquele objeto em dogma, né? E aí o dogma é rígido, é cristalizado, é bruto. Mas a partir do momento em que a minha experiência interior sempre amplifica de forma criativa o significado das coisas que me cercam, dos eventos que me cercam, então eu tenho uma fé viva, uma espiritualidade viva, que está sempre trazendo novas camadas mais profundas de significado para a minha vida. Então não tem problema nenhum, né, a gente fazer isso. O problema é parar, o problema é emperrar, empacar numa definição e achar que essa definição vai abarcar a experiência de todo mundo, em todos os momentos, em todos os lugares, para todas as coisas. Cara, calma. Nós somos todos seres em marcha de evolução, nós somos todos evoluindo o tempo todo. O mundo atual, ele transforma a morte num grande medo, né? A gente tem uma distorção da cultura de saúde e bem-estar como um grande movimento, uma grande luta de evitar a todo custo a morte, né? Empurrar a morte lá para frente. A gente está, de alguma forma, anestesiado. A gente vive uma anestesia, porque evitando completamente o relacionamento com a morte, a gente perde o significado da vida, que precisa ser vivida hoje, agora, né? E bem vivida. Nós entramos nesse coma existencial, né? A gente está vivo, mas não está exatamente vivo. A gente se sente super produtivo e mega desconectado, porque a todo custo a gente tem que evitar falar do fim. Tudo na nossa vida hoje virou desempenho, meta, indicadores. Eu penso que seja exatamente nesse contexto que a mediunidade surge como um sinal histórico para o reencantamento da vida. A mediunidade, ela reintroduz
o mistério, diante da nossa mania de controle, de desempenho e de produtividade, a nossa mania de certezas físico-matemáticas cartesianas, a mediunidade vem para reintroduzir o mistério na vida, vem para trazer significado. Ela vem para nos reconectar com aqueles que vieram antes de nós, para que nós sejamos capazes de levar a humanidade adiante, à frente de nós. Nós nos reconectamos com aqueles que vieram antes para produzir hoje uma humanidade melhor para aqueles que virão depois. É por isso que eu acredito que a obra de Chico Xavier é um patrimônio espiritual da humanidade. Chico Xavier ele não é propriedade de uma religião, ele é um patrimônio espiritual da humanidade. Porque a mediunidade, o relacionamento com a dimensão espiritual, é o que doa sentido, significado para a nossa vida. Para que a gente não passe pela vida em um verdadeiro coma existencial. Eu acredito que em Chico Xavier a mediunidade ganhou o seu maior sentido, não provar que os mortos existem e podem falar, mas lembrar os vivos de que eles estão vivos e de que é preciso saber viver, como diriam os titãs. O que é que eu fiz em Café do Chico Não Costuma Falhar? Eu reuni 365 pensamentos de Chico Xavier e dos mortos que falaram através deles. Ao longo do livro, você vai ter 365 pensamentos com reflexões pontuais. E eu posso dizer que eu estou absolutamente surpreendido depois desse trabalho, porque eu fui capaz de conectar o pensamento de Chico Xavier com os maiores filósofos, pensadores e cientistas contemporâneos do nosso tempo. Chico Xavier dialoga com Hegel, com Byung-Chul Han, com Yuval Harari, com Martin Seligman, com Donald Clifton, com Marie-Louise von Franz, com Carl Gustav Jung, com Martin Luther King. Chico Xavier dialoga com os pensadores da nossa humanidade contemporânea, todos eles. Se não os antecipa, os complementa, se não os complementa, os supera. Diversos pensadores estão aqui nesse livro, com pitadas de bom humor, com boas histórias. E claro, conecto ele com um dos maiores pensadores da nossa atualidade, chamado Lorenzo Posati. É impressionante. Como que uma criança, muitas vezes, fala de coisas que estão ali. Então fui buscar em Pinga Fogo, fui buscar nas obras do Chico, fui buscar nos documentários e tantos relatos de amigos que nós temos. Qual que é a ideia do livro? A ideia do livro é a seguinte: você pode pegar e falar assim, não, eu vou ler um pensamento por dia. Pronto, você tem 1 ano de jornada de reconexão consigo mesmo. Os mortos voltam a falar por Chico Xavier para lembrar os vivos que os vivos precisam viver. Imagina, 1 ano de pensamentos. Você pode ir fazendo assim, como uma espécie de devocional. Ou você pode fazer da minha forma favorita, que é fechar os olhos, mentalizar com o livro e abrir aleatoriamente. Deixar uma porta aberta para que a sincronicidade venha falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Em cada página, inclusive, a gente colocou uma marcaçãozinha assim, para que você registre quantas vezes aquele pensamento já apareceu para você. Porque para mim, recorrência é convocação. Se um pensamento cai 1, 2, 3, 4 vezes, é porque tem ali alguma coisa que você precisa integrar em você que você ainda não sabe. Com esse livro, cada um de nós pode se tornar um missionário da luz. Sabe aquele dia que você acorda pensando numa pessoa e não sabe por quê, e o pensamento dessa pessoa simplesmente não vai embora da sua cabeça, fica lá um pop-up ali com a figurinha daquela pessoa na sua cabeça? Faz isso. Pega o livro na mão, fecha os seus olhos, mentaliza tudo o que você puder de melhor para essa pessoa. Lembra das histórias engraçadas que você viveu com ela, dos momentos bacanas que você viveu para ela e fala assim, se eu pudesse ser um missionário da luz, me dá um pensamento para essa pessoa. Vai e plum, abre. Fez sentido? Fotografa, manda para aquela pessoa.
Assim você se torna um mensageiro da luz. Se ela te devolver e falar, meu Deus, era exatamente isso que eu estava precisando, pega o livro, dá para ela. Aqui a gente não passa vergonha, eu não estou mostrando aqui um Chico Xavier religioso, eu estou mostrando aqui um Chico Xavier humano, um Chico Xavier que é patrimônio histórico da humanidade, que tem condições de dialogar com todas as pessoas, do camponês ao executivo, do botequeiro baladeiro ao acadêmico, do jovem ao ancião. Todo mundo pode se beneficiar dessa obra. Todo mundo pode finalmente se tornar um mensageiro da luz. E nesse momento, mais do que um convite para o pré-lançamento, quero fazer uma convocação para a gente gerar uma revolução. Nós estamos em pré-lançamento na Amazon.com, o link está aqui embaixo. Se você reservar o seu livro agora, ao longo do mês de novembro, você ajuda muito a mostrar para o algoritmo de forma subversiva que tipo de conteúdo luminoso você quer que brilhe ali no resultado de pesquisa da Amazon. Isso para nós é importantíssimo e estratégico. Então, aqui para você, que é comunidade do Círculo Escola no YouTube, eu faço esse convite. Participa desse movimento com a gente, se torna um missionário da luz e já faz a sua encomenda para o pré-lançamento do livro Café do Chico Não Costuma Falhar. Você fazendo a sua encomenda agora, em novembro, logo ali até o 15, mais ou menos, de dezembro, o livro já vai chegar na tua mão, em primeira mão, e aí 17, 18 e 19 de dezembro nós vamos fazer o lançamento, sessão de autógrafos, 17 de dezembro em São Paulo, 18 de dezembro em Curitiba e 19 de dezembro em Porto Alegre. As informações estão todas em circuloescola.com. Legal? Então, não perca tempo, celebre o Dia de los Muertos, dando a eles voz novamente, participe da nossa campanha e adquira o seu livro Café do Chico Não Costuma Falhar agora, já no pré-lançamento. Eu vejo você ao longo desse mês. Tchau, sempre avante, que questa é uma coisa più importante.